Olá, meus amigos. Meu nome é Natália Albuquerque. Nós estamos aqui em parceria com a Secretaria de Esporte e Juventude no projeto Diálogos Transversais. O tema de hoje são jogos eletrônicos, benefícios e malefícios e tempo de tela. Nós estamos hoje com a Cris Bezerra, que é psicopedagoga, especialista em gestão de trabalho, gênero e sexualidade. Daqui a pouco ela vai fazer a sua apresentação. Nós estamos em uma era totalmente tecnológica. E hoje a maior preocupação dos pais é acerca do tempo dos seus filhos e dessa interação entre os jogos eletrônicos e os seus filhos. Hoje é uma abordagem de preocupação e hoje viemos recorrer ao nosso recurso de debate, de bate-papo, para esclarecer a toda a sociedade tanto benefícios quanto malefícios acerca deste assunto. Cris Bezerra. Oi, pessoal. É um tema que eu fiquei muito feliz com esse convite, porque é uma temática assim, que eu gosto muito de estar conversando, de estar falando sobre ele. Hoje em dia existe essa preocupação com o uso de telas, com o tempo de uso de telas, onde na realidade isso já acontece há muito tempo. A era tecnológica ela já chegou há muito tempo, mas hoje, devido a essa pandemia, essa questão de quarentena, esse isolamento, onde os pais estão mais tempo com seus filhos, onde os responsáveis estão passando mais tempo com as crianças, eles estão observando mais. Onde, na verdade, uma coisa que sempre existiu desde que veio, né? A gente sempre via crianças com celulares em restaurantes. Os carros, hoje em dia, já têm telas. Então, não é hoje que as telas estão aí. Eu acredito que hoje a questão é a percepção dos pais, porque eles estão tendo mais tempo de perceber seus filhos, de participar da sua vida. A era tecnológica, digital, a questão dos jogos eletrônicos, bem antes de tudo isso já existia, antes da pandemia. Mas hoje os pais estão mais participativos da vida dos seus filhos e estão começando a perceber algumas coisas que precisam ser faladas. Eu gostaria, Cris, que você se apresentasse ao público, falasse acerca da sua vida, da sua profissão, e daqui a pouquinho a gente vai continuar esse discurso e esse bate-papo acerca desse assunto. Ótimo, né? Como já me apresentou, meu nome é Cris Bezerra, sou pedagoga com especialização em psicopedagogia e gestão do trabalho, sou pesquisadora de gênero e sexualidade e atuante em atividades e projetos de educação em saúde. Mais uma vez agradecendo a participação aqui e vamos lá dar continuidade a esse assunto que eu sei que está todo mundo bastante curioso, os pais estão aí querendo muito que a gente dê um auxílio, né? Na verdade a gente vem com uma fala para dar um auxílio, para dar um acalento a todos esses pais, a todos esses responsáveis que hoje estão precisando de uma orientação e de um direcionamento em relação ao uso das telas. Certo. Cris, quais são os benefícios e os malefícios dos jogos eletrônicos? Isso a gente vai. Eu gostaria também da questão da abordagem motora e cognitiva, tudo aquilo que inclui benefícios e malefícios acerca dos jogos eletrônicos. Pronto, vamos lá, vou falar aqui para vocês algumas coisas baseadas em estudos e baseadas até em algumas vivências que eu tenho. Os malefícios e os benefícios. Vamos lá, benefícios são tantos. Pode até soar que as pessoas eles acham assim, que a gente fala que existem benefícios na telas, as pessoas podem se assustar. Mas existem sim, e são vários. Por exemplo, uma criança que tem a habilidade de estar jogando determinados jogos educativos e até alguns jogos eletrônicos mesmo, a capacidade dela de raciocínio, ela é muito grande. Ela tem um raciocínio, ela tem uma percepção visual. Essa criança ela vai ter, assim, como é que eu posso lhe dizer, uma rapidez em resolver um problema. E é comprovado através de estudos que até melhora a qualidade dessa criança em estudos, matemática, que envolvam a questão do raciocínio. Raciocínio lógico, isso, né? Esse é um dos benefícios que a gente tem. Então, a gente tem que estar sabendo de como utilizar essas telas.
Não tem como a gente evitar. Não tem como eu dizer à minha criança, à minha filha, não use telas, se hoje a tela ela faz parte do meu cotidiano, do seu cotidiano, do nosso. As telas estão aí, são inevitáveis. São inevitáveis. Como trabalho, como ferramenta de trabalho, como ferramenta de comunicação, de interação, as pessoas hoje utilizam o WhatsApp para conversar, utilizam redes sociais para estar conversando. Então, não tem como fugir. Então, a criança, ela vê você no celular. Nós somos exemplos. Então, eu não posso dizer para ela que o celular, que a tela não é boa. Eu tenho que ensinar ela de como ela deve utilizar. O problema não é o uso, mas como nós estamos administrando esse uso. Exatamente. Existem jogos recreativos, jogos educacionais, vão falar acerca de raciocínio lógico, vão dar uma dinamizada nessas crianças que já nasceram nessa era digital e que não vai retroceder, né? Essa era veio para ficar e para emancipar e para esclarecer. Então, nós podemos usar isso em nosso benefício. Quem articula tudo são os pais. Isso. Então, a gente não pode culpar jovens, adolescentes, por aquilo que eles não têm domínio, já que o controle de tudo está na mão dos pais. Muitas vezes a gente usa essa desculpa, né? Meu filho passa muito tempo na tela. Mas quem é que faz a dinâmica dentro de casa? Quem é que diz quanto tempo eu devo passar ou não? Muitas vezes, nós estávamos conversando anteriormente a isso, eu e a Cris, e a gente falou acerca da responsabilidade dos pais em tudo isso e como a gente até usa como desculpa. Ah, não, eu estou aqui, estou muito cansado, o que é que eu vou fazer? Toma o celular. Fica com o celular. A gente está usando isso como escape, né? Como uma fuga para poder, hoje, administrar o nosso tempo e trabalho e ter uma folguinha dos filhos, né? Exatamente. Então, a gente já entra nesse caso, agora falar um pouco dos malefícios. Então, vamos lá. Os malefícios. Vou dar aqui um exemplo para que todos consigam compreender um pouco, né? Para ficar um pouco na linguagem, para todo mundo que está assistindo compreender. Quando eu falo que os jogos são úteis, dependendo dos jogos educativos, então eu vou falar para vocês um exemplo. Vamos falar da parte do cognitivo, né? Da parte do emocional, que está desenvolvendo essa criança. Isso. Então, vou dizer aqui a vocês. Vocês imaginam uma criança, eu até dei o exemplo para você na nossa conversa lá fora, aprender a andar com as pernas amarradas? Então, você imagina uma criança que ela não consegue se frustrar. Ela não consegue colocar as emoções para fora. Por quê? Porque os pais e os cuidadores, na hora que a criança está estressada, dá o celular. Ah, na hora que a criança está agitada, dá o celular. A criança não quer isso, foi contrariada. Tá ali. Então, essa criança, ela não aprendeu a lidar com o emocional dela. Com as suas frustrações. Com as suas frustrações. Né? Então, essa criança que fica em excesso, em uma tela, sem nenhum fundamento, só vendo um vídeo, é uma criança que está sendo usada aquela tela para outro fundamento. Então, essa criança, ela vai ser, com certeza, um adolescente que vai ter mais probabilidade de ter uma depressão, de não ter sido... de não conseguir lidar com, ter autonomia. Por quê? Porque ele não consegue lidar com as situações de dentro para fora. Porque na hora que ele está frustrado, é dado a ele alguma coisa para ele lidar com isso. Então, ele vai ser um adolescente e um adulto que também, para lidar com a frustração, ele vai ter a necessidade de ter alguma coisa externa. Então, a gente sente aí como isso pode ser prejudicial. Então, eu vou dar o exemplo, como eu disse a você, tem uma filha de 3 anos. Ah, você não dá tela a ela? Dou. Ela tem acesso, ela tem jogos educativos. E ela chega para mim pela manhã e diz, mamãe, pela manhã eu não posso usar celular. Eu digo, não, você vai brincar. E ela brinca e tem horário que ela pega o celular, ela joga, ela tem acesso, às vezes, a ver algum vídeo. Existem vídeos educativos que ensinam inglês, que ensinam a cantar, que ensinam as coisas. Então, nós... enquanto eles estão sob nossa responsabilidade, somos nós que vamos escolher o que eles vão assistir, o que eles vão... os celulares hoje estão tão modernos que eles têm um controle parental que a gente pode estar até organizando e vendo que a criança tem acesso. Isso é muito importante. São funções que existem ali que a gente pode controlar. Como eu estou dizendo, não tem como fugir da era digital. Não há mais. Nós precisamos fazer este controle com eles. E nós podemos fazer isso, enquanto eles estão sobre nossas asas, né? Porque depois que eles tiverem as autonomias e tudo, não tem como.
Aproveitando esse gancho que você falou acerca das frustrações, qual a possibilidade desses jogos eletrônicos desenvolverem a nossa capacidade, ou a capacidade desses jovens, dessas crianças, a tolerância e as frustrações? Existe isso? Existe alguma comprovação de que se ajude, se auxilie, de repente eles estão lá, estão jogando, se frustram, eles têm alguma percepção disso, há uma melhora disso e por quê? Olha, existem alguns estudos, isso aqui eu vou falar para você baseado em estudos, né, que falam que as crianças que elas têm um excesso de jogos eletrônicos, elas começam a ficar crianças com mais tendências a ficarem mais violentas. Você percebe, e você, pai ou mãe responsável, você pode ter esse gancho de perceber, tipo, ela está fazendo um jogo, está jogando um jogo e ela perde, você percebe as reações externas dela. Entendo. Então, assim, são todas as crianças? Não. Tem pessoas que podem passar o dia inteiro que não vai mexer. Mas o que é que acontece? Eu vou esperar que a minha criança seja aquela parte que não vai acontecer com ela, ou ela vai ser a grande parte que vai ser afetada? Não tem como eu saber. Então, eu tenho que fazer as medidas preventivas. Como lidar com isso? Como lidar com isso? O que é que a gente vai fazer? Controlar o que elas veem. Controlar o que elas estão jogando. Se você o seu filho vai tem acesso a jogos, que tipo de jogos ele está tendo acesso? Outra coisa que é importante, outra dica, essa dica aqui também é muito bacana, que eu vou dar agora. Se possível, quando essa criança estiver jogando, jogue com ela. Isso é muito Torne esse momento um momento de família. E foi comprovado através de estudos numa grande universidade nos Estados Unidos que crianças que jogam com os pais, elas têm tendência a ter menos problemas. Você pode fazer disso um momento de qualidade, né? Exatamente. Elas têm menos tendência a ter problemas relacionados aos jogos. Por quê? Porque aquele momento, às vezes a criança, o que é que acontece? Às vezes ela está jogando, ela está ali porque ela não tem com quem interagir. Interação. Então, se a criança gosta de jogar, faça isso no momento faça família, parte do mundo faça dela, parte né? do jogo. Às vezes ele vai estar ali, nem vai estar pensando no jogo, ele está pensando, olha, eu estou aqui jogando com meu pai, eu estou aqui jogando com a minha mãe. Legal. Então, essa é uma dica que eu dou também. Se o seu filho gosta, se ele tem esse tempo, então, o tempo que você puder, também tire esse tempo para fazer parte e faça disso um momento família. Isso é muito bom. Muito importante. Então, assim como eu estou dizendo, tudo a gente tem como fazer com que esse momento seja agradável e fazer com que essa situação, que ela possa ser complicada, tentar amenizar. Outra coisa para falar enquanto eu estou lembrada. As crianças, foi comprovado também no estudo que passar muitas horas jogando, ela com certeza vai estar afetando o cérebro, mas foi comprovado também que isso não é irreversível. Que também, à medida que vai diminuindo o cérebro... Então, há como você mudar isso, né? Essa situação. Essa situação, entendeu? Entendi. Então, assim, não é algo preocupante que fala, meu filho já está viciado, Hoje eu escutei de uma mãe dizendo para mim assim, meu filho está viciado. Então, é uma palavra muito pesada para ouvir de uma mãe, dizer de uma criança de 5 anos que ela está viciada em celular. E eu falei para ela, mas isso é uma coisa que tem como resolver. Então, essa é a questão, e uma questão boa, né? Tem como a gente voltar e tentar controlar a situação e deixar ela mais leve. E seria como essa reversão? Terapia, alguma coisa desse tempo? Não, no caso, assim, quem consegue ter um acompanhamento, né, para estar fazendo esse auxílio, porque a gente sabe que a realidade, muitos pais, muitas pessoas socioeconômica, não né? têm essa condição de ter. Mas até eu já deixo aqui também, depois deixei meu Instagram, que eu também tenho esse atendimento social para pais e responsáveis também. Pode estar aí no meu Instagram. Cris Bezerra, né? Pedindo dica, depois vocês deixem aí que vai estar aí no link. Ela está fazendo esse acompanhamento, que às vezes não tem acesso, mas a gente está dando, a gente auxilia, dá uma dica, cria uma rotina e a gente pode estar auxiliando essas pessoas que não têm condições, pode estar sempre aí que a gente está respondendo. Agora, entrando em uma outra abordagem, nós sabemos que vários jovens hoje fazem dos jogos eletrônicos uma questão financeira, né, da sua vida financeira, uma progressão. Há muitos influencers, né,
hoje conhecidíssimos no mundo dos jogos eletrônicos. Profissionalmente, o benefício disso, porque tem mudado a realidade de algumas pessoas, até na questão financeira, de uma maneira positiva. Então, assim, o argumento hoje é, primeiro, há seus malefícios, mas há grandes benefícios. E a gente pode utilizar em nosso favor esses benefícios. Na questão profissional, o que é que você poderia falar a estes jovens, a essas pessoas, a questão positiva, de como eles estão mudando essa sua realidade financeira, social, dessa expansão de jogos hoje, né, no mundo social, na nossa sociedade, o que é que você poderia falar acerca disso? Quando você fala em influencer, hoje a gente escuta, às vezes as crianças, você pergunta aquela questão, aquela velha pergunta, o que você quer ser quando crescer? Algumas crianças dizem, eu quero ser blogueira, eu quero ser influencer. É o que a gente mais escuta. E isso, de certa forma, é preocupante em alguns aspectos, porque a gente pensa, o que a maioria dos influencers, até isso a gente tem que saber. Às vezes eu conversei com a mãe que estava preocupada com a filha dela adolescente, eu disse, você sabe quais são os influencers que ela segue? Ela disse, não, depois você tem que saber. Porque realmente influencia. Já diz o nome, né? Já diz o nome, e muita coisa que está acontecendo com aquela adolescente são coisas que ele anda vendo no influencer e ele quer aplicar para a vida. Então, nós pais temos que estar atentos até o tipo de influência, até o tipo de conteúdo que os nossos filhos estão vendo, para a gente fazer parte daquele mundo e a gente saber orientar. Então, quando você fala em jogos eletrônicos, que benefício eles podem trazer profissionalmente? Qual a influência dos jogos eletrônicos na vida profissional? O que é que eu vou falar para você aqui, né? Exatamente respondendo a esta pergunta. Que influência os jogos eletrônicos eles podem ter? Eu vou lhe falar na minha visão, como educadora e como pessoa também sob gestão do trabalho, né? Que é uma das minhas especialidades. Os jogos eletrônicos, um adolescente ou uma pessoa que tem esse hábito de jogar muito, para o âmbito de trabalho, para a gente, é uma pessoa que tem uma capacidade de resolver coisas com mais rapidez. Interessante. É uma pessoa que consegue lidar com pressão. É uma pessoa que consegue resolver um conflito de uma maneira mais rápida. Não sou só eu que estou te dizendo, é baseado em estudos. Então, assim, ótimo. É impressionante, porque, assim, tem lógica? Tem. Porque esses adolescentes que estão nesses jogos, vocês percebem que o raciocínio deles tem que ser muito rápido. É verdade. Resolutividade. É muito rápido, porque eles sabem que, assim, na maioria deles são jogos ao vivo. Então, esses jogos precisam que o raciocínio seja imediato. Sim. Então, o que acontece? Então, a gente percebe que são pessoas que conseguem ter um raciocínio mais rápido e, às vezes, a criatividade deles também é imensa. É imensa. Ontem mesmo eu vi uma reportagem de uma pessoa que fez um carro, que criou ele tinha acesso a jogos, essas coisas, e ele queria ter um carro e ele não conseguia. E ele fez um carro que eu acho, se eu não me engano, a marca era uma Lamborghini. Ele desenhou, ele fez. Que coisa interessante. Então, assim, e olhe quantos engenheiros são necessários para fazer isso, um design de um carro. E ele conseguiu fazer sozinho em casa. Ele mesmo fez o projeto e ele mesmo colocou a mão na massa e fez. Não, essa então, assim, essa era, então, a capacidade de raciocínio, de agilidade, de compreensão que eles conseguem desenvolver é muito grande. Eles já nascem com o dedinho na tela, Já nascem com o dedinho na tela. A nossa geração está na dificuldade daquilo que eles já dominam. Eles já dominam. E nós precisamos fazer parte desse mundo. Como eu disse, não precisamos ter medo, nós precisamos apenas saber. Começar a conhecer, começar a saber lidar e a saber orientar desde a infância até a adolescência. E quanto mais cedo for feito isso, melhor. Quem tiver seus filhos, quanto mais cedo e puder fazer este caminho, vão colher bons frutos lá na frente.
Cris, foi um prazer conversar com você. Eu um que prazer. agradeço. Acredito que todas as pessoas aqui, né, estão felizes por esse bate-papo. Meu nome é Natália Albuquerque, já me apresentei, também tenho as redes sociais. E eu queria deixar uma dica para os jovens, adolescentes, crianças, para as famílias em geral, de um filme que eu vi na segunda-feira. E eu falei para a Cris aqui, foi muito providencial, que é A Família Mitchell e a Revolução das Máquinas. É uma abordagem crítica ao mundo eletrônico, a essa questão da realidade virtual, que não é, muitas vezes, a realidade em si, mas que é o que a gente importa e exporta hoje, né? Os valores dentro das redes da positividade, que agora tem até o termo positividade tóxica, né? Tem trazido algumas frustrações de você olhar a grama do vizinho, que parece tão linda e tão perfeita, tem essa abordagem no filme e tem toda uma abordagem tecnológica. Fica aí a dica. Exatamente. Eu até estava falando para você, quando você foi falar do filme, que eu também ia falar para ela desse filme, né? Que ele tem tudo a ver com isso que a gente conversou hoje, com esse assunto que nós conversamos hoje. Queria aqui agradecer demais pelo convite, fiquei lisonjeada. Se deixar aqui, eu falo horas e horas. Nós duas, e já né? deixo aqui também a deixa para outras oportunidades sobre outras temáticas. Me sinto aqui disponibilizado para estar compartilhando conhecimento, né? Que nós temos essa obrigação. O conhecimento bom é o conhecimento compartilhado. Verdade. E nós precisamos estar aqui nos abraçando e nos ajudando, fazendo toda essa rede de apoio, né? E agradeço demais, foi um prazer vocês. Obrigada a todo o pessoal que está aqui e até a próxima. Até a próxima.